Calorosas saudações, e na imagem temos o homem que pode não dar os maiores benefícios fiscais, é verdade, mas que pelo andar da carruagem vai dar-vos uma entrada grátis no Casino de Espinho. Senhoras e senhores e não binários do Bloco de Esquerda, Luís Montenegro. Ora, certamente para ganhar muito dinheiro nos casinos é preciso muita sorte. Não há sorte maior do que eu receber o vosso like neste vídeo. Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 160 mil subscritores. Estamos lá quase. E partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, isto meio que é notícia de última hora porque só se soube para aí à meia-noite ou à 1 da manhã. Mas o Luís Montenegro, basicamente, está numa alhada ainda maior porque se percebeu que um dos clientes da sua empresa, a Spuniviva, acho que é assim que se diz, corrijam-me se estiver equivocado, paga mensalmente, ainda até hoje, 4.500 euros à empresa da sua mulher, no caso. E, portanto, algo que é grave e já vamos perceber o porquê. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Jornal da Meia-Noite, segunda hora, avançamos com a notícia que faz manchete na edição desta semana do Expresso. A empresa da família de Montenegro mantém uma avança de 4.500 euros com a Sol Verde, uma empresa que gera vários casinos e hotéis em Portugal. O nome desta empresa já circulava como sendo um dos clientes que Montenegro se recusou a revelar no debate da moção de censura, mas agora a própria empresa revelou ao Expresso que paga todos os meses uma avança de 4.500 euros por serviços relacionados com a proteção de dados pessoais. Este não é o primeiro episódio da relação de Montenegro com a Sol Verde. Entre 2018 e 2022, o agora Primeiro-Ministro foi o representante do grupo nas negociações com o governo de António Costa, que prolongaram o contrato de concessão dos casinos de Espinho e do Algarve. Entender que deter participação nesta sociedade gera conflito de interesses é absurdo. A sociedade não teve nem tem qualquer imóvel. Os imóveis que eu próprio tenho não têm qualquer hipótese de enquadramento nas alterações legais decididas pelo Governo para os solos. Antes de continuarmos, quero só dar nota aqui de uma coisa. O facto de saber disto muda muita coisa na análise relativamente ao Montenegro. Nós já vamos ver também a cronologia dos acontecimentos, da vida empresarial do Montenegro, mais a seguir na reportagem, mas isto preocupa-me em algumas instâncias. Primeiro, porquê? O que é que nós podemos estar aqui a falar? Atenção, isto não é uma acusação, de todo, não sou eu que tenho que fazer acusações, mas há possibilidades de acusação aqui. Ora, conflito de interesses é uma possibilidade claramente em cima da mesa, porque estamos a falar de Luís Montenegro, que vendeu a empresa à sua mulher, mas a realidade é que, estando casado em comunhão de adquiridos, estamos a falar de uma venda praticamente feita a ele próprio. Portanto, aqui há um conflito de interesses que pode, eventualmente, ser considerado grave. Podemos também, num caso mais grave do que apenas conflito de interesses, falar de tráfico de influências, no sentido em que, desde que Luís Montenegro é Primeiro-Ministro, ter-se passado alguma legislação, e executado posteriormente, pois ele é o chefe do governo e, portanto, com uma função executiva, ter-se passado legislação que beneficie direto ou indiretamente casinos. E, portanto, estamos a falar de um caso mais grave do conflito de interesses, no meu entender, de tráfico de influências, caso isso tenha acontecido. Eu não estou a acusar, estou a dizer que, tendo em conta isto a acontecer, há essa possibilidade. E se perceber, imaginemos que, num caso mais grave, o Ministério Público lança uma investigação a tudo isto. Vamos imaginar que depois se descobre, atenção, não estou a dizer que aconteceu, volto a frisar, isto não é uma acusação, estou a dizer possíveis cenários mais distópicos. Se perceber que houve financiamento indireto a beneficiar o próprio Luís Montenegro, num caso mais grave, podemos estar eventualmente a falar de corrupção passiva. Se isso aconteceu ou não, não faço a menor ideia. Agora, que são perguntas que estão a ser levantadas, pelo menos na minha cabeça estão, relativamente a esta circunstância, inevitavelmente, claro. Agora o problema não está relacionado com os imóveis, está relacionado com os clientes que o Primeiro-Ministro recusou nomear no debate da moção de censura. E um desses clientes paga uma avança mensal de 4.500 euros à empresa Spinum Viva, que tem sede na casa de Montenegro.
É a Solverde, empresa que tem vários casinos e hotéis e tem uma relação antiga com o advogado e empresário Luís Montenegro. A informação foi avançada ao Semanário Expresso pela própria Solverde, que explica que o pagamento é feito a troco de serviços especializados de compliance e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais. Já entre 2018 e 2022, Montenegro trabalhou para a Solverde. Foi o representante do grupo nas negociações com o governo de António Costa, que prolongaram o contrato de concessão dos casinos de Espinho e do Algarve a esta empresa. Esta parte aqui é importantíssima. Em determinado aspecto, porquê? Porque esta atividade tem que ser justificada. Ou seja, vamos imaginar que estes 4.500 euros, porque o grave aqui é que um governante neste momento está a receber diretamente, porque a sua mulher casada com ele próprio, por comunhão de adquiridos, faz com que, no caso, sejam um só. Estamos a falar de a possibilidade de um governante estar a receber diretamente dinheiro de uma empresa privada e, portanto, isso constitui um problema, como devem imaginar. E esta parte aqui da justificação do porquê desses 4.500 euros é importantíssima, não só pela questão ética, mas também na matéria legal, no sentido em que se esses 4.500 euros não forem justificados do ponto de vista profissional, podemos, mais uma vez, aqui num cenário mais distópico, falar de enriquecimento ilícito. E, portanto, aí a coisa ficaria pior. Desculpem, enriquecimento ilícito não, isso era branqueamento de capitais. No caso de branqueamento de capitais, se isso não for justificado. Portanto, esta parte aqui é importante para o primeiro-ministro se prevenir dessa mesma acusação de branquear capitais. O enriquecimento ilícito seria no caso de se descobrir, imaginemos uma investigação é feita e descobre-se que o primeiro-ministro, no caso, era o governador ou o gestor real da empresa. Ou seja, embora haja a questão do possível alegado conflito de interesses para a empresa estar na mulher, mas como são comunhão de adquiridos está nos dois, é como se fossem um só. Se descobrisse que na parte real do negócio da empresa fosse mesmo o Luís Montenegro a gerir a empresa, mas a empresa estava no nome da mulher, mas o cérebro das operações da empresa era o Luís Montenegro, aí poderíamos estar a falar efetivamente de enriquecimento ilícito. Portanto, há várias coisas aqui. Eu levanto estas questões, eu não estou a acusar de nada, atenção, mas dado isto que me parece grave, isto parece-me grave, e vem colocar a circunstância, a situação toda numa conjuntura pior. Se eu antes dizia que o caso do Hernani Dias era muito mais grave do que este, não sei até que ponto é que este agora ganha uma dimensão perto da do Hernani Dias, não é? Obviamente que não é tudo a mesma coisa, não é? Se a situação do... E agora há muita gente que vai dizer, pois, por isso é que não queria revelar os clientes e não sei o que, não sei o que mais. Isto vai dar aso... o Pedro Nuno Santos já tinha mencionado isto antes, só que agora isto rebentando é muito mais problemático para o Luís Montenegro em termos da sua imagem. Ele... Ainda por cima, a plenário hoje, às 9 da manhã, entre as 9 e a 1, eu quero ver como é que ele vai... Creio que ele responde hoje em Parlamento. Quero ver como é que ele se vai safar desta, porque isto é muito complicado. Este contrato termina no final deste ano e, por isso, o Governo vai ter de decidir o que fazer. Montenegro garante que pedirá escusas. Apesar das insistências do Expresso, o Grupo Solverde recusou dizer que empresta estes serviços em nome da Spinum Viva. Garantem apenas que são profissionais qualificados e que os montantes pagos enquadram-se dentro dos valores de mercado. Feitas as contas, aos 179 mil euros que Montenegro disse ser a faturação da empresa de família em 2024, a fatura da Solverde representa 30% do volume de negócios. Questionado pelo Expresso, o Primeiro-Ministro não quis dar mais esclarecimentos, para além dos que deu no Parlamento na semana passada. Agora a seguir vamos ver o decorrer cronológico dos acontecimentos da vida empresarial do Montenegro relacionados com esta mesma empresa. Agora a questão que se coloca é, o que é que pode acontecer? Isto é grave, isto pode levar a, num caso mais grave, não estou a dizer que vai acontecer, mas numa circunstância mais grave, vamos imaginar que todas as possibilidades que eu mencionei anteriormente podem acontecer. Alguma delas assim mais grave, das que eu mencionei todas, das 4 aos 5, dos crimes que eu mencionei, imaginem que se descobre alguma coisa. Isto pode ter consequências, nomeadamente num caso mais grave, uma queda de governo, não é? E o que é que tem que acontecer para isso acontecer? Passa a redundância. Em primeiro lugar, pressão interna do próprio governo ou dos próprios parceiros de coligação. Ou seja, pode haver uma pressão interna do próprio PSD, do próprio governo em si, de alguns elementos, para a admissão e o afastamento do primeiro-ministro. Duvido que isso aconteça, pelo menos por agora, nem do CDS estou a ver isso a acontecer, ou então acontece pressão por parte da oposição. Esta é a primeira hipótese, que já aconteceu, não por parte de perspectiva interna, não do governo, não do PSD, não do CDS, mas há partidos da oposição
a falarem em questões, enfim, nomeadamente o Pedro Nuno Santos, o Rui Rocha. Não vou incluir o Ventura neste primeiro ponto, já vos explico porquê. Está no segundo. E, portanto, neste primeiro ponto, há pressão já da oposição, nomeadamente do segundo maior partido e do quarto maior partido. A segunda hipótese é uma moção de censura. E é aqui que entra o André Ventura. Obviamente que também se inclui no primeiro, porque é pressão política também, mas aqui é um nível superior, que já foi apresentada. E, portanto, isso era óbvio. Agora, para o Governo cair através de uma moção de censura, já não pode ser o Chega a apresentar essa moção de censura. Porque o Chega agora só vai poder apresentar uma moção de censura daqui a mais de 6 meses, e aí mesmo assim está limitado, porque há eleições presidenciais e não pode existir eleições presidenciais 6 meses antes das presidenciais e 6 meses depois. Portanto, não pode ser o Chega a apresentar a moção de censura. Poderia ser outro partido qualquer, o PS, a Iniciativa Liberal, e aí o Governo poderia cair se a maioria dos deputados na Assembleia, 116, votassem a favor. Essa é a segunda hipótese. Não pode ser o Chega a apresentar novamente, porque já a apresentou antes. A terceira hipótese, no caso, é o Primeiro-Ministro, isto aqui mais grave, é o caso mais distópico, é o Primeiro-Ministro ser acusado ou investigado pelo Ministério Público e depois posteriormente judicialmente, de conflito de interesses, tráfico de influência, enriquecimento ilícito, alguma destas possibilidades que eu disse que eventualmente poderiam estar relacionadas em casos mais graves relacionados com esta circunstância. E aí, efetivamente, acho que não tinha alternativa senão a admissão. Ou seja, destas 3 possibilidades que eu mencionei, 2 já aconteceram. A pressão política está a acontecer neste momento por parte de 2 partidos da oposição, no mínimo. A moção de censura já aconteceu por parte do Chega. E, portanto, só falta a acusação judicial neste aspecto. Ainda há uma quarta, pronto, se quiserem incluir aqui, que é a pressão política por parte do Presidente da República. O Presidente da República ainda não se pronunciou, Marcelo Rebelo de Sousa. Estou para ver o que é que ele vai dizer, mas, muito honestamente, estou curioso para ver o que é que ele vai dizer. Não sei, não consigo prever o que é que ele vai dizer. Marcelo anda muito imprevisível, mas volto a frisar, isto é muito mau para a imagem política do Montenegro. Muito mau mesmo. O Expresso fez a linha do tempo dos negócios de Luís Montenegro e da família com o Grupo Solverde. A relação contratual começou há 8 anos, o ano em que o escritório de advogados Sousa Pinheiro e Montenegro foi contratado pela Solverde. Foi também em 2018, a 5 de abril, que Luís Montenegro decidiu deixar a bancada do PSD no Parlamento. Pouco mais de um ano depois, em outubro de 2019, Montenegro volta ao palco da política e anuncia a candidatura à liderança do PSD. Esse foi também o ano do último contrato público da SPM com a Câmara de Espinho. Em janeiro de 2020, Luís Montenegro acabaria por ser derrotado por Rui Rio nas diretas. Em 2021, Luís Montenegro cria a Spinum Viva e em julho o Grupo Solverde começa a pagar uma avança de 4.500 euros à empresa. Em 2022, a liderança do PSD voltou a ser um objetivo. Luís Montenegro tomou posse no Congresso do Porto a 3 de julho. 3 dias antes tinha vendido a cota da SPM e cedido a cota da Spinum Viva à mulher e aos filhos. E é aqui que começa o problema. Isto é o starting point, não é? Se bem que agora temos mais circunstâncias, mas vou deixar isto terminar. Em 2023, a empresa conseguiu faturar 235 mil euros. A 10 de março de 2024, Luís Montenegro é o vencedor nas legislativas antecipadas e toma posse como Primeiro-Ministro a 2 de abril. A Spinum Viva faturou 179 mil euros em 2024. Um terço desse valor diz respeito à avança de 4.500 euros que o Grupo Solverde continua a pagar à empresa, agora detida pela mulher e pelos filhos do Primeiro-Ministro. E termina aqui. Eu volto a frisar. Eu creio que eu fiz uma análise, tentei o melhor possível do ponto de vista legal e político. Eu digo-vos uma coisa, eu não sei qual é o outcome que isto vai ter, eu não consigo prever o futuro, mas o Luís Montenegro, se eu achava até há poucos dias atrás que isto estava mais ou menos tranquilo para ele, não sei até que ponto é que vai estar, até a nível do ponto de vista de apoio mediático. Porque há de haver muita gente que vai pensar que, enfim, o pensamento que agora vai ficar em muita gente, pelo menos no meu entender, o que eu depreendo daqui é que, pois, por isso é que ele não queria mostrar os clientes, porque até ao dia de hoje ainda está a receber financiamento de alguns desses clientes. No caso, aqui algum, no caso a Solverde.
E há muita gente que vai pensar, bom, se isto acontece no caso da Solverde, imagina o que é que são os outros clientes, o que é que está a acontecer com outros clientes. Enfim, mais suspeita à volta do Primeiro-Ministro. E isto não abona nada a favor, porque o Luís Montenegro sempre tentou colocar-se numa espécie de antagonismo mediático a António Costa. No caso, o governo da maioria absoluta de António Costa teve muitos casinhos, 15 demissões e falcatruas do ponto de vista empresarial, vamos chamar-lhe assim, e Luís Montenegro sempre se tentou distanciar disto. Agora, a verdade é que isto não abona muito a favor daqueles que se querem distanciar do que António Costa era na sua maioria absoluta e os seus ministros e secretários de Estado. Enfim, vamos ver o que é que acontece. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui. Metam like no vídeo, subscrevam. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ficamos por aqui, como é habitual, acima de tudo cultivem-se e até à próxima.